E aí, já pararam para pensar como é que as estruturas gigantescas do nosso mundo são montadas? Pensa só, prédios, navios, carros. A resposta, na maioria das vezes, está no processo que é pura força e ciência, a soldagem. Hoje, a gente vai fazer uma viagem completa, a jornada de uma solda, para entender de vez como duas peças de metal se transformam em uma só. Bora lá? Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. A gente pode juntar peças com parafusos, né? Isso é o que a gente chama de união mecânica. É como se duas pessoas dessem as mãos. Elas estão juntas, mas a qualquer momento podem se soltar. Agora, a soldagem... isso é outra história. É uma união metalúrgica. Aqui, os metais se fundem, eles viram uma coisa só. É uma ligação para sempre, lá no nível dos átomos. A definição técnica parece formal, mas a ideia é super simples. O objetivo é a união de materiais. E como que a gente faz isso? Usando calor para derreter tudo, que é a fusão, ou aplicando uma força gigantesca, a pressão, para esmagar uma peça na outra. É, basicamente, a arte de transformar várias partes em uma só. E essa ideia de unir materiais se divide em duas grandes famílias, sabe? De um lado, tem a soldagem por fusão, que é quando a gente usa um calor absurdo para derreter as bordas dos metais e juntar tudo enquanto está líquido. Do outro, a soldagem por pressão, que usa mais a força bruta para unir os metais ainda no estado sólido. Para nossa conversa aqui, vamos focar no tipo que a gente mais vê por aí, a soldagem por fusão. Bom, agora vem um segredo que muita gente esquece. Uma solda de primeira linha não começa quando a faísca acende, não. Ela começa muito, mas muito antes, lá na preparação. Pode acreditar, essa é a fase mais importante para garantir que a união vai ser forte e vai durar. Pensa nisso como se a gente estivesse cozinhando. Não dá para simplesmente jogar os ingredientes na panela de qualquer jeito, né? Com a solda é a mesma coisa. Se a gente só colocar duas chapas, uma do lado da outra, e soldar por cima, a união vai ser superficial, fraquinha. Por isso, a gente prepara as bordas, criando o que os soldadores chamam de chanfros. Esses ângulos formam um tipo de valezinho que o metal derretido vai preencher, garantindo que a solda entre fundo e una as peças de verdade, de ponta a ponta. Essa preparação é quase um ritual. Primeiro, limpeza total. Qualquer pinguinho de óleo, graxa ou sujeira pode estragar a solda e criar defeitos. Depois, a gente tem que tirar a camada de óxido, que é aquela casquinha fina que o metal cria em contato com o ar. Tem que lixar ou escovar até chegar no metal puro brilhando. E, claro, planejar tudo direitinho para que as peças se alinhem perfeitamente. Em alguns casos, a gente até esquenta a peça antes, só para ter certeza de que não ficou nenhuma umidade escondida ali. Então, o ponto crucial é este. Todos esses contaminantes são os inimigos número 1 de uma boa solda. Eles podem soltar gases no meio do metal derretido, o que causa bolhas e enfraquece a junta. Agora, imagina um pontinho fraco desses numa ponte ou num avião. É algo que simplesmente não pode acontecer. Por isso que a limpeza não é só uma recomendação, ela é obrigatória. Ok, com as peças limpinhas e preparadas, chegou a hora da ação. Vamos criar o coração de todo o processo, o arco elétrico. Para entender fácil, pense nele como um raio, só que em miniatura e totalmente sob nosso controle. A definição técnica parece complicada, né? Descarga elétrica controlada. Mas a ideia é bem simples na verdade. É como se fosse uma ponte de eletricidade que se forma entre o eletrodo, aquela vareta que o soldador usa, e a peça de metal. E o que sustenta essa ponte de energia? Um gás superaquecido chamado plasma. Plasma? Que negócio é esse? Bom, na escola a gente aprende sobre sólido, líquido e gasoso, certo? Então o plasma é o quarto estado da matéria. É um gás que foi esquentado a temperaturas tão, mas tão altas que seus átomos se quebram e ele vira um condutor de eletricidade. A gente está falando de temperaturas mais quentes que a superfície do Sol. É esse calor absurdo do plasma que derrete o metal quase que instantaneamente. E criar esse arco é um processo de 3 passinhos. Primeiro, a gente liga a máquina de solda, que energiza tanto o eletrodo quanto a peça. Segundo, o soldador dá um toquinho rápido com o eletrodo na peça. Isso fecha o circuito e a eletricidade começa a correr. Terceiro, ele afasta o eletrodo só um pouquinho, a eletricidade quer continuar passando, então ela pula esse espacinho, criando aquele arco super brilhante e o plasma super quente. Certo, agora que a gente tem um metal derretido, a tal da poça de fusão, aparece um novo problema. Esse metal líquido é extremamente vulnerável. O oxigênio e nitrogênio que estão no ar que a gente respira simplesmente adorariam se misturar com ele. E se isso acontecer, a solda fica fraca, quebradiça. Pensa no perigo disso na viga de um prédio. A gente precisa de um escudo. E como a gente cria esse escudo?
Basicamente de duas maneiras principais. Uma delas é usar um gás de proteção, tipo argônio. A tocha de solda solta um fluxo constante desse gás que cria uma bolha invisível ao redor da poça e simplesmente empurra o ar para longe. O outro jeito é usar um fluxo. É um revestimento que vem no próprio eletrodo. Quando ele queima, libera gases que protegem a solda e ainda cria uma camada de vidro derretido por cima, a escória, que funciona como um cobertor protetor enquanto o metal esfria. Ufa, a solda foi feita. O metal esfriou, endureceu, parece que acabou, né? Mas calma, o trabalho ainda não terminou. Agora vem a hora da verdade. Inspecionar o resultado e ter certeza de que a união ficou tão forte quanto deveria. E essa é a pergunta de R$1 milhão. Uma solda pode parecer linda por fora, perfeitinha, mas pode estar escondendo defeitos lá dentro que comprometem toda a segurança da estrutura. É por isso que a inspeção e os testes são uma parte tão importante do processo. O defeito mais comum de todos é a porosidade. São literalmente pequenas bolhas de gás que ficaram presas dentro do metal enquanto ele endurecia. Sabe quando a gente abre um refrigerante? Se o metal esfria muito rápido, os gases não conseguem escapar. E qual a causa disso? Na maioria das vezes, umidade ou sujeira que ficou lá da fase de preparação. Viu só como tudo se conecta? Essas bolinhas são pontos fracos que, numa tubulação de gás, por exemplo, podem causar vazamentos muito perigosos. Para encontrar essas falhas que o olho não vê, a gente usa testes como o de líquido penetrante. É bem legal. Primeiro a gente passa um líquido bem colorido na solda, que entra em qualquer trinca, por menor que seja. Depois de limpar a superfície, um pó branco, o revelador, puxa esse líquido de volta, mostrando exatamente onde estão as trincas. E para a prova final, a prova de fogo, existem os ensaios destrutivos, como o de dobramento. Aqui não tem conversa. A gente pega a peça soldada e dobra ela até o limite. Uma solda bem feita, com a fusão e a penetração certinhas, vai dobrar sem quebrar, provando que é forte e flexível. Agora, se ela trincar ou partir no meio, bom, aí ela foi reprovada. No final das contas, a jornada de uma solda é sobre transformação. É sobre pegar o que estava separado e criar uma união permanente, forte, uma coisa só. É uma ciência fundamental que constrói o mundo ao nosso redor, do chassi do carro em que andamos até a estrutura do prédio onde moramos. Agora a pergunta que fica é, o que mais aí pertinho de nós é mantido de pé por essa força quase invisível?